E aí, minha galerinha do quarto ano, tudo belezinha com vocês? Tudo na paz? Que coisa boa, não é mesmo? Olha só, hoje Tia Sam vai estar fazendo uma revisão sobre nosso último capítulo estudado, certo? Que foi o capítulo 6, né? A rota 6 da nossa plataforma. Olha só, lá na página 140 inicia-se essa rota, ok, pessoal? E Tia Sam hoje vai fazer uma revisão bem rapidinha só para a gente fechar esse conteúdo, tá? E entrar no conteúdo novo, tá bom? Então, antes de mais nada, quero dizer a vocês que eu estou muito contente, certo? Com a desenvoltura de vocês nas atividades que Tia Sam tá pedindo, né? Muita gente mandando as atividades para mim, os prints, né? As fotos dos cadernos, mandando para mim por e-mail, né? Tia Sam tá acompanhando também na plataforma quem tá fazendo as atividades. E eu tô muito feliz, viu, pessoal, com o desempenho de vocês. E tudo que vocês estão fazendo, Tia Sam tá registrando, tá certo? Lá no caderninho Tia Sam. Lembra que Tia Sam tem um caderninho que anota as atividades de vocês? Pronto. Tia Sam tá registrando tudo lá para dar a nota qualitativa de vocês, tá bom? Muito feliz mesmo, vocês estão de parabéns. Então, vamos lá. O capítulo 6 falou sobre os reinos africanos, não foi isso, pessoal? Nós vimos como os africanos, né, fizeram parte importante, né, da história do nosso país, como eles chegaram aqui, né? Vimos e conhecemos um pouco das culturas, né, da forma como eles vivem. Estudamos esse texto aqui, ó. Ogum dá aos homens o segredo do ferro, que é uma lenda, né, que conta como eles aprenderam a fazer, né, a usar a forja para fazer armamentos ou ferramentas que os auxiliassem no cotidiano, não é isso? Tia Sam pediu para vocês responderem essas 3 perguntinhas no caderno, não foi assim? Isso, muita gente fez, por sinal. Muito feliz eu tô, tá? E aí, nós vimos, né, como a África está nos dias atuais, né? Nós estudamos nas aulas anteriores as diversidades dos povos indígenas, né? Aprendemos como eles viviam, como eles organizavam as suas terras, a comunidade, o conhecimento e sua pluralidade cultural, não foi assim? A gente ficou sabendo também como os portugueses colonizaram a América Portuguesa, que foi construindo fortes, fundando vilas e cidades, ocupando territórios do litoral e do interior e criando grandes fazendas e abrindo diversos caminhos. Foi lá pelos bandeirantes, né, pessoal? Nós aprendemos isso também. E aí o módulo trouxe essa cartografia, né, que é o mapa político da África, ou seja, é todo o continente africano, certo? Dividido, né, nos seus países, né, que fazem parte desse continente. E essa cartografia é de 2011, certo, pessoal? E foi aqui, né, que a gente conversou sobre culturas, regiões e vimos como é plural, como é diversificada a cultura africana, né? E aí o módulo trouxe essas culturas, né, bem diferente, assim, bem mastigada para a gente conhecer detalhadamente cada uma, né? Ele também trouxe, ó, esse, que é o mesmo mapa, né? E pediu para a gente responder essas questões aqui no caderno. Tia Sam também pediu para vocês fazerem isso no outro vídeo. E a próxima página diz o seguinte: leia o texto sobre a presença da metalúrgica na cultura afro-brasileira e responda escolhendo uma alternativa. Qual era a importância do ferreiro na África? Então, vamos lá, vamos descobrir. O texto, você tem que clicar aqui nessa folhinha para ela abrir toda e diz o seguinte: uma antiga contribuição dos povos africanos foi a técnica da metalúrgica, a fabricação de peças de ferro. Hoje, sabemos que há mais de 3.000 anos, em diversas regiões da África, produzem-se diferentes materiais de ferro, como armas para a guerra, objetos de culto, ferramentas de trabalho.
Os ferreiros eram tidos como homens especiais, pois detinham a sabedoria de dominar e transformar a natureza e de criar objetos. A importância desses homens e do seu saber tecnológico era tão grande que no Brasil, plantas de diversos quilombos mostram que a casa do ferreiro ocupava o lugar de destaque. Certo? Esse texto é de Ana Lúcia Lopes e Maria Bethânia Galas, né? E foi publicado uma revista ao Museu Afro-Brasil, que é um projeto de implantação do Museu Afro-Brasileiro, certo, gente? No ano de 2006. Agora vamos para o questionamento, né? Ele quer que a gente faça o quê? Quer que a gente responda qual era a importância do ferreiro para a África. A importância dele era: na África, os ferreiros eram os líderes políticos e governavam os reinos, ou os ferreiros eram considerados deuses que ajudavam na guerra? Sei não, hein? Os ferreiros eram vistos como pessoas especiais, pois transformavam elementos da natureza em objetos? Ou os ferreiros se dedicavam à agricultura, sendo considerados importantes para obter o alimento? Qual foi a resposta que vocês escolheram aqui? Eu acredito que essa terceira alternativa. Vamos ver? Isso mesmo, né? A importância dos ferreiros para a África era justamente que eles eram vistos como pessoas especiais ao pegar um elemento natural, um elemento da natureza, como uma pedra, uma madeira, e transformar num objeto que fosse ter uma serventia muito grande, né? Para aquela comunidade. Fosse transformar num armamento, fosse transformar num objeto que auxiliasse numa coleta de plantio, o que quer que fosse. Então, eles eram vistos como pessoas especiais. Muito bem. Vamos para a próxima página. Na próxima página, a plataforma traz para a gente, Tia Sam agora está na página 146, ok, pessoal? Traz a checagem, a questão 2, que diz o seguinte: no Brasil colonial, os ferreiros continuaram a ser figuras importantes? Será? Escolha uma alternativa que responda corretamente a pergunta. Então, vamos lá. Os ferreiros continuaram a ser importantes no Brasil colonial? Sim, porque no Brasil os ferreiros recebiam um salário alto. Sim, porque nos quilombos os ferreiros tinham destaque. Não, porque os ferreiros não eram úteis no Brasil. Ou não, porque o ferreiro era um mineiro muito raro no Brasil. E aí, qual é a resposta correta? Se você respondeu que é a número 2, sim, porque nos quilombos os ferreiros tinham destaque, você acertou. Vocês lembram que Tia Sam falou para vocês o que vinham a ser os quilombos? Que eram aldeias feitas no meio da floresta, né, pelos escravos, pelos africanos que fugiam, né, do aprisionamento dos portugueses. Então, eles iam para o meio da floresta, montavam pequenas aldeias e iam lá, né, tentar sobreviver. Então, toda a cultura que eles tinham trazido lá da África, eles colocavam para ser utilizada nesses quilombos, buscando viver o mais próximo possível do que podiam da cultura do seu país. Tá, pessoal? Na página 147, vamos ver o que é que tem para gente? Diz assim: complete as frases com as palavras adequadas. Então, eu tenho: A é um continente com vários países e culturas. Qual dessas alternativas aqui a gente consegue encaixar? Obviamente, se está falando de um continente, não tem como encaixar a palavra cultura, nem brasileira, muito menos povo, ogum ou ferro. Só nos resta o continente africano. Cada tem sua história e sua... E agora? Cada povo tem sua história e sua cultura. Será que dá certo assim, hein? Eu acho que sim. Vamos ver. Os povos da África influenciaram a formação da sociedade o quê? Ogum? A sociedade ferro? Não, né, gente? Logicamente, a sociedade brasileira, né? Eles influenciaram demais, porque tudo que veio como cultura com os escravos aqui para nossa região fazem parte até hoje de muitos dos nossos hábitos, não é isso, gente? E a lenda do Ogum, que é a abertura lá do nosso capítulo, né? Conta como a humanidade aprendeu a fazer objetos de ferro. Eita, será que Tia Sam acertou, hein? Vamos ver. Oh, meu Deus, informação sobre gasolina? Não, agora não. Depois. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se Tia Sam acertou.
Uhul! Acertei! E tenho certeza que vocês acertaram aí também. Muito bem, pessoal. Próxima. Vamos ver o que é que ele traz agora pra gente. A África no passado. E aí essa foi a aula que Tia Sam achou mais legal, porque a gente conheceu muitas coisas e características do povo africano de antigamente, né? Vimos que a África era habitada por diversos povos, né? Isso, e que cada povo tinha sua língua, tinha seu modo de trabalhar, seus costumes, né? Vimos também que os africanos viviam em aldeias, né, que alguns grupos dessas aldeias formavam um conjunto maior, que era sob o domínio de um povo, né? E dali saíam reinos, impérios, tá certo? E nós conhecemos alguns desses impérios, alguns desses povos, né? Nós conversamos sobre Gana, Mali, Congo, né? Songhai, e tem muitos outros, tá, pessoal? Vimos também que lá na África do passado, ajuda a internet, que lá na África do passado, né, esse reino se formou no entroncamento das rotas de comércio do Saara. E que reino foi esse? Foi justamente o reino de Gana, certo? O ouro, marfim e as pessoas escravizadas eram trocados com os comerciantes do deserto por ferro, cobre, tecido, cavalo e sal. Olha só, gente, como a figura humana era tratada nesse continente. Era tratada como objeto. As pessoas que eram escravizadas eram vistas como objeto de troca. Você trocar uma pessoa por um pedaço de tecido, um cavalo ou sal, é de se pensar um pouquinho aí, né? E vários desses povos viviam sob o domínio do rei de Gana. Lá no século XIII, após diversos conflitos internos, o reino foi dominado pelo Império Mali. Página 151. Vamos ver o que é que diz pra gente. Pronto. Leia o texto a seguir, depois analise a imagem da tela seguinte. Reúnam-se em duplas e respondam no caderno as questões propostas. E aí não tinha como vocês se reunirem em duplas, a não ser que fosse com o papai, com a mamãe, com o irmão ou o responsável por vocês, né? Mas aí tem essas questõezinhas que dava para vocês fazerem sozinhos também a respeito desse texto, certo? O Império de Mali. Seu fundador foi Sundiata Keita. Eita, Keita, nome difícil. Líder dos Mandingas, que derrotou diversos povos e se tornou o primeiro Mansa. Lembra que Tia Sam ensinou para vocês o significado dessa palavra Mansa? Mansa significa governante, como se fosse um prefeito, um presidente daquele local, tá certo? Do império. Várias cidades sob o comando do Mali praticavam o comércio, principalmente de ouro, sal, cobre e nós de cola. Havia o domínio da agricultura, feijão, cebola, alho, berinjela, repolho, inhame e outros. E do pastoreio, que era lá a criação de cabras, carneiros, bois, vacas, bode, o que fosse, certo? Após a conversão ao islamismo, o islamismo é uma religião, tá certo? Algumas cidades se transformaram com a construção de bibliotecas, mesquitas e universidades. Quando ele diz que essas cidades se transformaram com a construção desses elementos aqui, é porque as pessoas passaram a ter mais acesso ao conhecimento que antes não tinha, gente. E isso só aconteceu quando? Quando houve essa introdução da religião islâmica naquele lugar, naquela região, tá certo? As principais foram Tombouctou e Djiné, consideradas patrimônio mundial pela Unesco. Então, aqui ele diz para vocês o que é o islamismo. É uma religião que acredita em um só Deus, chamado Alá. Seu maior profeta foi Maomé, certo? E a Unesco é a sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Tá? Agora vamos ver quais são as perguntas feitas sobre esse texto. Sim, e na lateral Tia Sam botou até bem grande para vocês no outro vídeo, né? Essa cartografia, esse mapa, que é de 1375 e retrata o encontro entre um membro da comunidade Tuareg. Vocês lembram lá daquela comunidade que eram nômades, andavam nos camelos, né? Isso. E o rei, né, o Mansa do Império Mali, que era chamado Kankoum Musa. Tá? E a primeira pergunta é: observe o mapa.
Quais são os símbolos que representam o poder de riqueza do Império Mali? Vamos abrir esse mapa aqui para a gente olhar. Tia Sam até disse bem detalhadamente para vocês na outra aula, né? Mas vamos olhar agora esse mapa aqui com Tia Sam. Vamos ver o que, é que a gente encontra. Deixa eu diminuir para ver se fica melhor da gente ver. Mas não tem problema. Diminuiu, aí. Então, olha só, a gente olhando aqui, ó, os personagens presentes, nós estamos vendo que cada um deles está com um material na mão. Esse aqui é o Mali. Ele tá com o quê na mão? Provavelmente, deixa eu aproximar aqui a tela para vocês verem. Ó, provavelmente uma peça de ouro, né? E o outro personagem aqui tem alguma coisa para trocar, provavelmente, por esse material de ouro. Nós observamos em todo esse mapa a presença de cabanas, tá? Porque esse povo era nômade. Percebemos também a presença de animais da época, né? Os camelos, os elefantes, que era considerado sagrado. E essa barganha, essa troca que acontecia entre esses povos, que eram o comércio, certo? Trocar um objeto pelo outro, e nós vimos também que acontecia até de se trocar pessoas, né? Então, qual é a pergunta mesmo? Vamos lá. Quais são os símbolos que representam o poder de riqueza? Então, a gente viu aqui que tem o Mali. Qual é o símbolo de riqueza? A presença do cetro na mão dele, a coroa na cabeça, né? O ouro na mão, a presença de animais de belo porte, de grande porte, né? Caravelas à disposição, tá, pessoal? Tudo isso é símbolo de riqueza daquela época. Por que o Tuareg está visitando o Mansa de Mali? Por que o Tuareg aqui foi visitar o Mansa? O que é que vocês acham que ele foi fazer lá? Justamente, ele foi praticar o comércio, a barganha, a troca, certo? Ele desejava o ouro do Mali e lá ele levava alguma coisa para a troca, fosse um animal, fosse um pedaço de tecido, uma pessoa, um escravo, o que quer que fosse. Então, essa representação aqui é uma representação do comércio da época, tá, pessoal? Próxima página. Na próxima página, a plataforma traz pra gente uma questãozinha. Vocês nem estão vendo, né? Tia Sam aproximou. Pronto. Melhorou? Melhorou. Diz assim: analise as frases e selecione-as com verdadeiras com V ou falsas com F. No passado, todos os povos que viviam no continente africano possuíam a mesma cultura. Verdadeiro ou falso, gente? Todos os povos possuíam a mesma cultura? Eu acho que isso é falso. Vamos ver. Os tuaregues, deixa a tia Sam diminuir a tela, fica melhor para a gente ver. Assim, os tuaregues formaram o reino mais rico e poderoso da África. Verdadeiro ou falso, pessoal? Os reinos de Gana e Mali se destacaram pela riqueza produzida pelo comércio? Será? Diversas cidades construídas no Império Mali se tornaram patrimônio mundial? Será? Será? Ui, tia Sam esqueceu de marcar uma. Qual foi? Os tuaregues formaram o reino mais rico e poderoso da África? Pronto, tá, agora tá certo. Então, as respostas são F, F, V e V. No passado, todos os povos viviam no continente africano possuíam a mesma cultura? De forma alguma. Tanto que haviam diversos impérios, habilidades e costumes diferentes, como nós vimos, né? Gala, Gana, Mali e assim por diante. Os tuaregues formaram o reino mais rico e poderoso da África? Não, gente, não foram eles. Os tuaregues eram nômades e comerciantes. Eles não eram participantes de um reino específico, certo? Os reinos de Gana e Mali se destacaram pela riqueza produzida? Sim. Quem era que eram os ricos e destacavam-se na África? Gana e Mali. E as diversas cidades construídas no Império de Mali se tornaram patrimônio mundial. Exatamente. E aí, gente, para o vídeo não ficar muito longo, o Tia Sam vai parar essa revisão aqui, certo? Na próxima aula nós damos continuidade a partir da página...
Deixa eu ver se essa daqui é exercício. É, a partir da página 153, tá bom, pessoal? E aí, nós vamos respondendo esse exercício e fazendo as revisões, tá bom? Um cheiro bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!